com números e textos, né? Para a gente pensar a nível de cálculo, esse tipo de coisa. Então, nosso padrão é colocar a variável antes do begin, né? Vamos colocar aqui em cima. E vamos colocar aqui alguma coisa tipo idade, do tipo. Deixa eu arrumar meu teclado aqui. Do tipo integer. Né? Idade não precisa de casas decimais, fica inteiro. Que mais? Salário. O salário ele pode ter casas decimais. Então, ele precisa ser um número real, ou double. Pode ser real, double, float, né? Cada um tem seu uso, né? Vamos usar double aqui. E vamos ao nome também, que a gente já trabalhou na semana passada, do tipo string. Ok. Temos 3 tipos de variáveis e a gente pode alimentar elas aqui dentro, né, do jeito que a gente preferir. Então vamos fazer uma alimentação simples, né, de variáveis aqui. Como é que vai ser essa alimentação simples aqui? A gente já vai colocar o valor direto dentro delas. Para colocar o valor da variável direto dentro dela, eu vou usar aquele sinal 2 pontos igual. Então vamos colocar aqui, por exemplo, começar pelo nome. Nome recebe, e aí vou colocar entre aspas, né, já que é uma string. Vou colocar um nome qualquer aqui. Vamos atribuir também um valor para idade. Eita, não tanto. Não ainda. Salário. Salário. Vamos colocar 1.500,50. Vamos colocar um número quebrado aqui, né? Que tenha casas decimais, para a gente poder fazer um teste mais detalhado com relação a isso. Ok, coloquei isso dentro das variáveis e agora seria interessante mostrar em algum lugar. Porque até aqui, né, ele não vai fazer nada, como vocês viram lá, né? Se eu não mostrar nada para o usuário, não vai aparecer nada. Então vamos usar o write_ln. Ah, o teclado está me dando uma surra aqui. Vamos fazer diferente, vamos colocar títulos aqui, né? Fica bonitinho. Nome. Tá. Vou repetir isso aqui. E agora, em vez do texto fixo aqui, a gente coloca a variável nossa. Nome, idade e salário. E aqui no final, um readLN para ele poder ficar parado ali, né? Esperar a gente digitar alguma coisa. Vamos rodar e ver se isso aqui vai funcionar. Olha lá, saiu esquisitinho. Estão vendo aí? Vamos lá. Vamos mexer mais um pouquinho no nosso programa. Aqui onde eu coloquei salário, né, eu vou acrescentar um parâmetrozinho aqui, ó, 2 pontos, 2. Vamos ver o que que muda. Perceberam alguma coisa?
Sim, agora Parcela que número hexadecimal, né? ele foi Agora vai É, para ele um foi inteiro. formatado agora. isso, exatamente. Do jeito que estava antes, né? Ele jogou um formato hexadecimal que fica, né, quase que impossível do usuário entender o que que é que a gente está falando, do que a gente está falando, né? Colocando nesse formato aqui, né? Ele ficou com duas casas decimais. Eu não sei se vocês perceberam, apesar de eu não ter falado, acho que vocês entenderam o que que a gente fez aqui, né? Nesse write-ln, diferente do que a gente tinha feito até a semana passada, eu coloquei mais que um texto, mais que uma informação a ser impressa, né? E separei por vírgula. Notaram isso? Sim, Ó, então, agora, em cada uma delas, eu coloquei um tamanho. Por exemplo, no nome, né? A gente colocou tamanho 20. A partir do momento que eu coloco o tamanho, o Delphi automaticamente alinha à direita. Então, por exemplo, se eu tirar esse dois pontos print aqui, ele não vai mais alinhar à direita. Vou tirar, vamos testar de novo. Perceberam lá? sim. No entanto, a idade ficou colada no nome. Perceberam? Então, a princípio, né, a gente vai usar a alinhada à esquerda mesmo, né? Só para a gente poder seguir essa ideia mais um pouquinho. Depois, lá na frente, a gente pensa em mais melhorias. O que que eu posso fazer aqui para ele não ficar colado? A gente dá um espacinho aqui, ó, na frente, tá vendo? Que daí ele não cola. Acontece? Ah, já ficou com um espacinho separando, né? Só que a parte de baixo ali, né, ficou com um espacinho sobrando, porque esse espacinho não tem aqui. Poderia colocar aqui nome mais espaço, só que ainda assim não é o mais bonito dos mundos. Olha lá. Mas já começa a ficar mais desenhadinho, entendeu? O salário ainda está com um espacinho na frente. No caso do salário, aqui na idade, né? A gente não precisa colocar isso aqui. E eu acho que já resolve isso aí. Deixa eu ver como é que vai ficar. É isso, não precisa mesmo não. Por quê? Porque o tamanho que a gente colocou já é maior do que o espaço que precisa. Tranquilo? Alguém tem dúvida até aqui? Não, Não? Ótimo. Sobre o uso de variáveis, eu sei que vocês já mexeram com isso várias outras vezes, então acredito não tem muita dificuldade, certo? certo. Ok. Mas a gente pode também trabalhar agora com manipulação de variáveis, né? A gente pode fazer outras coisas ainda usando variáveis. Então vamos, por exemplo, aqui tentar trabalhar com soma de variáveis, alguma operação matemática. Eu vou deixar essa parte aqui de cima, né, do jeito que a gente fez, e vamos continuar aqui embaixo. E para evitar, né, um erro do usuário, vamos colocar aqui, pular uma linha, né, e escrever uma mensagenzinha aqui, enter para continuar. Vou deixar como um padrão nosso aqui para cada fase aqui, né, do que a gente for fazer. Aí aqui embaixo a gente vai tratar operações matemáticas. Então a gente lá em cima criou as variáveis, né, que a gente já usou. E agora vamos fazer um teste diferente. Vamos criar variáveis aqui no meio do nosso caminho. Vamos criar uma variável A, B e C, as três do tipo, vamos colocar aqui real. Só vou deixar um espacinho aqui separando elas e vamos colocar aqui, por exemplo, A recebe, sei lá, vamos colocar um número aqui, 5. B recebe 8. E C vai receber a soma das duas, A mais B. Agora, a gente pode escrever aqui embaixo o resultado disso.
Vou colocar naquele formato bonitinho, valor de A, e aí aqui a gente coloca A, dois pontos, e vamos colocar um tamanho de 10 para ele ficar alinhado à direita. E vamos fazer a mesma coisa para o valor de B. Aí aqui eu mudo a variável que eu quero apresentar também. E aqui a gente coloca soma mais B. E a gente coloca o resultado de C. E novamente, vamos criar essas duas linhas aqui, ó, para ele dar uma mensagem e aguardar o Enter novamente. Todo mundo entendeu o que a gente fez até aqui? Sim. Sim. Ok, então vamos fazer um teste e ver como isso se comporta. Primeira coisa, ele continua do mesmo jeito que estava, só mudou que ele deu a mensagem para apertar Enter, né? Vamos dar um Enter. E agora ele faz a conta para a gente. Valor de A, colocou um número hexadecimal ali correspondente ao que a gente tinha feito, e uma soma que também não dá para entender. Mesma situação de antes. Ok, isso porque a gente está usando um número real. Vamos experimentar usar um número inteiro aqui e ver o que acontece? Vamos mudar o tipo dessas variáveis para integer, ok? Ok. E aí ele já sai num formato mais amigável. Tranquilo, né? Sim. Só que às vezes, dependendo da operação que a gente fizer, ou até do número que a gente alimentar, eu de fato vou precisar de um número real, né? Eu vou chamar de double aqui de novo, apesar de a gente ter usado real antes, né? Não, vamos usar real, só para usar uma palavra diferente aqui. Número real. E uma solução que a gente tem para não dar aquele problema é formatar. Se eu colocar aqui zero, ele vai entender que são zero casas decimais. Ou seja, o resultado vai ser a mesma coisa que se eu estivesse trabalhando com inteiros, correto? Correto. Olha lá, 100 casas decimais, ou seja, do mesmo jeito que tratando com números inteiros. Agora, vamos pensar que esses números têm a ver com notas, médias, valores, qualquer coisa desse tipo. É interessante trabalhar com pelo menos duas casas decimais, certo? E já que a gente vai trabalhar com casas decimais, a gente pode fazer umas brincadeirinhas aqui, por exemplo. Ponto 2, por exemplo, aqui, né? E ponto 6 nesse outro aqui. E vamos ver o que acontece. Ó, tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Só um instante. Deixa eu pegar meu roteiro aqui e ver qual que é o próximo passo. Ok. A gente pode, né, seguir essa ideia e também ler os números, né? Se a gente quiser deixar nosso programa um pouco mais dinâmico, né? Então, por exemplo, em vez de eu alimentar essas três variáveis aqui, a gente pode fazer uma espécie de calculadora de soma. Então, vamos colocar assim. Right, ln. Ó, cadê meus parênteses aqui? Informe o valor de A. E aqui a gente lê o valor de A. E vamos fazer a mesma coisa para B. Informe o valor de B e leio B. E por último, depois que ele leu, eu faço a soma de A mais B. A mais B. E logo na sequência, né, a gente pode imprimir novamente, né, o valor de A e de B, como a gente já estava fazendo, e a soma. Vamos ver o que isso significa na realidade aqui, na prática. Informe o valor de A. Vamos colocar aqui, por exemplo, 4,21. Valor de B, 27,3. Então, ele me informou que o valor de A é 4,21, o valor de B 27,30, né? Ele colocou um zero no final, porque a gente colocou duas casas decimais. E a soma de A mais B, 31,5. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Sim. Ok, então tá ótimo, Vanderlei, né? só para
quebrando um raciocínio aqui seu, só para eu entender melhor. Por que tá usando. Qual que é o uso específico desse write-ln e o read-ln? Caso que eu perdi a aula passada, só para eu entender mais ou menos. Basicamente, o write-ln, ele escreve um conteúdo dentro do console. Nesse caso, porque a gente está usando console. Você vai Sim. encontrar, por exemplo, lá no Astrodot, o write-ln gravando uma linha de um arquivo texto. Você vai ver em alguns lugares, quando a gente grava arquivo texto, a gente usa o write-ln para isso. Nesse caso, como a gente está Aham. usando o console, ele está gravando diretamente no console, a linha, né? Está imprimindo no console aquela linha. E o readln, ele serve, quando se trata de arquivos, para ler uma linha do arquivo texto. Mas no nosso caso, como não Tá. estamos lendo um arquivo, estamos trabalhando no console, ele está lendo o que eu informar dentro dele para ler. Nesse Sim, caso, entendi. variáveis, né? As variáveis que a gente colocou. Então, quando você, aqui, situando, você está vendo minha tela, né? Sim. Vamos pensar aqui, aqui embaixo, logo nas operações matemáticas. Esse write-ln aqui, né? Onde eu coloco aqui informe o valor de A, ele está imprimindo na tela, nesse momento, essa informação aqui. Informe o valor de A, e lá no final, automaticamente, ele quebrou a linha. Depois que ele termina o write-ln, ele quebra a linha e disponibiliza a próxima para ser usada. A próxima, se eu colocasse a semelhança de aqui em cima, um outro write-ln, ele só ia imprimir aquela informação na linha de baixo. Mas nesse caso aqui, a gente está lendo uma informação. Então, logo na linha de baixo, ele espera que você entre com algum conteúdo pelo teclado e fica aguardando até que você aperte um Enter. Quando você apertar Enter, aquele conteúdo que você entrou pelo teclado, ele vai guardar dentro da variável que você informou aqui entre parênteses. Entendeu? Entendi. Ah, Então é isso entendi. que a gente fez aqui nesse caso. Depois a gente repetiu a mesma operação para o valor de B, somamos os dois e deu um resultado aqui. É claro que aqui a gente não fez nenhum tipo de tratamento, então a gente parte do princípio que o usuário não vai fazer errado, mas poderia dar errado. Quer ver um exemplo de dar errado? Olha só, informe o valor de A. E eu agora vou informar um texto, né? 20, por exemplo. Já deu erro. Por quê? Porque esse valor 20 é um texto, certo? E a Sim. variável é do tipo numérica, é um tipo número real. E isso, obviamente, retorna um erro. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, no futuro a gente pode tratar com um try, né, ou até colocar uma variável real para receber o texto e a gente verificar se é um número válido ou não. Tem várias maneiras de se tratar isso que a gente vai vendo aos poucos. Isso que você perguntou, Gleison, é bem interessante, por quê? Porque o objetivo do curso agora ele não é necessariamente a gente conseguir fazer um programa todo sofisticado, cheio de coisinha, de informação. O objetivo é a gente aprender a lógica de programação. A princípio, essa lógica de programação é exatamente a lógica de programação Delphi. Mas é assim que se aprende para qualquer outra linguagem. Então, uma vez que você entende como funciona, né, você criar esses algoritmos que a gente chama de estruturados dentro do console ali, né, você consegue aplicar essa ideia em qualquer outra linguagem depois que você for trabalhar. E uma das coisas que a gente falou na aula passada foi sobre a diferença, né, principal entre a linguagem estruturada e a linguagem orientada a objetos. A linguagem orientada a objetos, o que ela vai fazer? Ela vai te permitir criar objetos, criar classes, criar coisas que você usa de forma aleatória. Eu não sei em que momento elas vão ser usadas, eu não sei que evento elas vão disparar, elas não vão seguir uma ordem de execução das coisas. Mas a partir do momento que aquele objeto ou aquela coisa disparar um evento, aquele evento dentro dela vai seguir uma lógica estruturada, que é a mesma lógica de programação quando você está trabalhando só com um programa estruturado. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Eu sei que lidar com objetos, né, colocar um evento para fazer alguma coisa, isso aí vocês até já sabem, apesar de que depois a gente vai estudar isso mais um pouco de novo, né, para dar uma aprimorada nas técnicas. Mas o nosso objetivo dessa primeira fase do curso é justamente ficar bom em escrever código estruturado. Entendeu?
Sim, entendi sim. Obrigado. Essa é a ideia. Então, o conteúdo da aula dessa semana é esse, né? De a gente dar um passo em relação ao que a gente tinha feito antes e a gente começa a trabalhar com variáveis, operações matemáticas, leitura de variáveis numéricas. Antes até a gente fez uma leitura, mas só de um nome ali, né? Uma coisa assim. Dá para a gente fazer mais coisas e a gente vai fazer, né? Inclusive. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma palhinha aqui, né? Já que a gente está com tempo, a gente só usou metade do tempo até agora, e vamos falar um pouquinho sobre um tipo de variável diferente que é as matrizes, né? Ou arrays, dependendo a forma como você pensar nisso. Os arrays ou matrizes, eles nos permitem criar mais do que uma informação dentro da mesma variável, ou seja, criar uma lista de coisas, né? Vou deixar de novo essas informações aqui, né? E vou colocar aqui introdução à matriz. E a gente vai pensar um pouquinho a nível de matriz, mas a gente não vai se aprofundar muito, só para vocês entenderem que existe essa forma de trabalhar, né? E aí lá na frente a gente deve voltar nela em outras situações. Então vamos pensar aqui. Se eu tenho uma variável inteira que vai receber vários números, eu posso, ao invés disso, colocar assim, ó, criar uma variável que é uma lista, né? Por exemplo, lista inteiro, né? E ela vai ser do tipo array of integer. E aí, nesse caso, eu posso fazer lista inteiro. E entre chave, eu coloco a posição que eu quero daquela variável, né? Recebendo alguma coisa. Por exemplo, recebendo, vamos colocar números sequenciais, né? E aqui no meu array, né, vamos colocar assim, ó, array 0, opa, eu fiz aqui, meu mouse clicou no lugar errado, voltando, de 0 a 5. Esse formato aqui me permite já determinar o tamanho do meu array de onde ele começa, né? Ele vai começar de 0 até 5, então ele vai ter 6 posições, né? Depois a gente vai estudar um pouco mais e vai aprender a trabalhar com arrays sem pré-definir tamanhos, várias coisas desse tipo, mas por enquanto vamos seguir essa ideia aqui. Então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, faltou a posição 5, né? Posição 5. E aqui vamos colocar números diferentes. Vamos colocar aqui 2, 3, 4, 5 e 6. Né? O conteúdo da posição 1 é esse, conteúdo aliás, da posição 0 é 1, da posição 1 é 2. Entenderam até aqui? Visualizando na cabecinha de vocês. Entenderam o Sim, que foi feito? sim. Ok. Então agora vamos usar essa mesma ideia aqui em cima, né, do write_ln, só que para a gente imprimir o conteúdo do nosso array. Então vamos colocar aqui, ó, valor da posição 0. E aqui, né, em vez de eu colocar a variável A, eu vou colocar a lista inteiro e a posição 0 para ser impressa. Né? Se a gente quiser deixar aqui com formato, tudo bonitinho assim, né? Posso continuar seguindo esse padrão. Vamos fazer o seguinte, como ele é inteiro, ele me diz que eu não preciso das casas decimais, né? Então eu vou tirar esses dois aqui e vou deixar só o 10. Tranquilo até aqui? Sim. Tá. Perceberam, né? Por que que eu não posso colocar o formato de duas casas decimais, né? Alguém entendeu ou alguém tem dúvida sobre isso ainda? Porque ele é inteiro, então não é necessário. Isso, exatamente. Então, se não é necessário, ele nem me deixa colocar esse formato. Ele automaticamente vai sair o inteiro. Então Como a gente fez, automaticamente ele valida se isso é necessário ou não, pelo resultado que está recebendo. na verdade, pelo tipo da variável, né? Ele, como a variável é do tipo integer aqui, ó, tá vendo? Sim, Que na verdade não é
variável, é um array, né? Mas ele entende que cada posição é um número inteiro. Então, se é um número inteiro, ele não tem casas decimais. Não tem para que eu apresentar casas decimais se não tem. Aí, se eu quiser que apresente assim mesmo, aí eu faço igual a gente fez lá em cima, né? A gente pode colocar no número real, informar um número inteiro, né? Se a gente quisesse fazer isso, poderia, apesar de que não é muito prático fazer isso. E agora, no final do programa, vamos colocar aquelas nossas duas linhas ali, né? Mandar imprimir a informação Enter para informar uma nova. Para informar o usuário para pressionar Enter e aguardar que ele pressione o Enter. Só que vamos também pular uma linha, né? Para ficar mais bonitinho aqui no final, antes da última mensagem. Inclusive, essa ideia de pular a linha, vamos colar lá em cima, que vai ficar mais bonitinho também. Né? Aqui nos números, né? Onde mais? Aqui, depois de ler a informação. Aqui já tinha, né? E vou pular uma linha aqui embaixo depois também. Ótimo. Vamos ver como ficou. A primeira etapa, a segunda, vamos informar números qualquer. 1 mais 1, 2, Enter para continuar. E agora ele está informando para a gente. O valor da posição de 0 a 5 ele imprimiu 1. Alguém sabe por quê? De 0 a 5 ele imprimiu 1. Olha só, a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, porque ele E na ele, lista inteira você passou a posição 0 para todos. muito bem, é isso aí. E não foi de propósito, tá, gente? Foi porque eu esqueci mesmo. É porque no caso você fez o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pra não precisar ficar digitando pra todas. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, e depois a gente esquece de arrumar um detalhe e fica tudo errado. Vamos ver agora? Antes da gente ver agora, como a gente já fez os testes aqui de valores, a gente não precisa deles de novo, o que que a gente pode fazer? Aqui nas operações matemáticas, eu posso comentar todo esse pedaço aqui, ó, tá? Abrindo uma chave aqui no início, e aqui no final eu fecho essa chave, e ele mantém todo esse bloco comentado, ou seja, ele não vai ficar me pedindo os números novamente, ok? Ok. Aí eu não apaguei o programa, mas ele não vai ficar funcionando. Vamos lá. Ó, já veio direto para cá. Certo aqui? Sim, Certo. Resultado como esperado? sim, Tranquilo, então. Como eu disse para vocês, não precisam se preocupar muito com a ideia de matrizes por enquanto, né? A gente vai estudá-las mais lá para frente, tem alguns outros conteúdos ainda para ver. Mas eu queria mostrar já para vocês que é possível trabalhar dessa forma, em forma de lista. E essas listas, elas podem ser de qualquer tamanho que a gente quiser, inclusive dinâmica, né? A gente pode deixar para ele ir alimentando conforme o uso, conforme a necessidade. Tudo isso permite que a gente faça um monte de coisas lá na frente. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês já deve estar viajando, imaginando um monte de possíveis usos para isso, não tá? sim, Foi realmente errado? que sim. Então tá certo, gente. Vamos fazer o seguinte. Rubens, pode parar a gravação dessa etapa para a gente fazer vídeos separados? Sim, só um minutinho.